Oi, gente. Meu nome é Fernanda, eu tenho 16 anos e sou membro do terceiro elo da Missão Maria de Nazaré. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a vida de São Padre Pio, de Pietrelcina. Então vamos começar rezando uma Ave Maria para que Nossa Senhora interceda pela nossa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Então, hoje vamos falar da vida de São Padre Pio. São Padre Pio, ele é um santo muito providente para a época em qual vivemos, né? Que, assim, ele é um santo recente, então é uma coisa... Não é um santo que a gente se lembra de muito tempo atrás, mas ele é um santo da nossa atualidade. São Padre Pio nasceu dia 25 de maio de 1887, na França, em Pietrelcina. Padre Pio, ele veio de uma família já religiosa, então, desde sempre, ele já tinha seus momentos com Jesus, ele sempre foi muito perseverante na oração e a sua família também tinha esse incentivo por ele. Mas Padre Pio, ele era diferente desde pequeno. Quando ele tinha 5, 6 anos de idade, Padre Pio, ele tinha visões de Nossa Senhora, dos anjos, de Jesus e até mesmo do demônio. Então ele tinha um embate, assim. Só que para ele era uma coisa totalmente normal, porque ele achava que todo mundo via Nossa Senhora, que todo mundo via os anjos, que todo mundo via os santos. Mas Padre Pio nunca se contentou só com isso, por ele achar que era uma coisa normal, então ele não se exaltava por isso, não se achava melhor que alguém nesse sentido. E com o passar do tempo, a fé de Padre Pio foi crescendo, até que ele crismou com 14, quase para 15 anos. E quando ele crismou, ele se decidiu que ele queria ser padre, sacerdote, e que ele ia entrar para a ordem. E ele decidiu entrar para a ordem dos Capuchinhos. Então, no ano seguinte, Padre Pio entrou para a ordem dos Capuchinhos e, para diferenciar, né, o nome de sacerdote, ficou São Pio de Pietrelcina. E com o passar do tempo, Padre Pio foi como todos os padres, né? Ele não tinha um papel importante na igreja e nem nada do tipo. Ele era um sacerdote normal. Mas Padre Pio, em muitas coisas, se diferenciavam de todos. E era isso que chamava atenção. Padre Pio, com o passar do tempo, ele ficava mais de 12 horas no confessionário. E era uma das coisas que ele mais realizava. Além disso, Padre Pio, ele celebrava as missas muito longas. E antes da celebração da missa, ele tinha preparação, que era de 2, 3 horas, a preparação só para a missa. E Padre Pio, ele não dormia muito, porque durante as noites ele tinha um verdadeiro embate com o demônio. E não era só um embate espiritual, mas também muitas das vezes era físico. E isso fazia com que ele não conseguisse dormir. Porque quando ele via que ele estava sendo tentado, que o demônio estava se aproximando dele naquele momento, ele levantava e rezava. Então, Padre Pio, além de tudo, foi um santo muito orante. Assim, antes de tudo, ele já rezava muito, já intercedia muito pelas pessoas e pelas almas. Ele oferecia tudo pela salvação das pessoas. Em 20 de setembro de 1918, Padre Pio, enquanto rezava diante de um crucifixo, ele recebeu os estigmas de Jesus, que foi as chagas. E quando aconteceu, ele não sabia o que estava acontecendo. Foi algo assustador tanto para ele quanto para as outras pessoas que o cercavam. E os estigmas de Jesus foi algo visível, não somente espiritual, então todo mundo conseguia ver esses estigmas. Então, o momento da missa, que era o qual o Padre Pio mais gostava, se tornou o momento mais doloroso, porque nesse momento ele se unia com as chagas de Jesus. Então, era o momento mais doloroso, porque ele se unia à dor que Jesus sentiu no Calvário.
e ele oferecia esse sofrimento pelas almas do purgatório, pela salvação das almas. Então, todo o sofrimento que ele sentia durante a missa, que era um sofrimento enorme, ele fazia uma união com Jesus, com o sentimento que Jesus sentiu. Padre Pio, entretanto, cresceu em espiritualidade depois disso, mas o fato dele ter recebido os estigmas de Jesus fez com que ele fosse investigado, porque acharam estranho, né? Por ele ser o primeiro sacerdote a receber os estigmas de Jesus. E com o passar do tempo, ele foi afastado das confissões, das missas, ele não podia participar, não podia celebrar por causa disso, porque houve uma investigação pelo fato dele ter recebido os estigmas de Jesus. Com o passar do tempo, depois de uns 2 anos, ele voltou a poder celebrar as missas, que eles viram que não era algo causado pelo próprio Padre Pio. Mas, além de tudo isso, Padre Pio se diferenciava nas confissões, porque além dele ficar muito tempo no confessionário, ele tinha o dom de ver a verdade nas pessoas. Ele conseguia ler a alma delas. Então, no momento que ele estava confessando, ele via a verdade da alma das pessoas. Então, mesmo se a pessoa tentasse esconder ou mentir a verdade, ele falava assim: não foi assim que aconteceu, meu filho. Conta-se um caso que um italiano, né, ele foi confessar com São Padre Pio e ele não era católico, ele confessava por causa da esposa dele, né, que era católica. E aí na confissão ele falou com o Padre Pio que achava que o confessar era uma invenção. E aí Padre Pio falou assim: se você acha isso, todas as suas confissões estão anuladas, porque de nada elas valeram. Aí Padre Pio falou com ele que, como toda estava anulada, ele ia ter que fazer uma confissão desde quando ele parou de confessar a verdade. E com isso, Padre Pio falou com ele assim: fica aí um pouco que eu vou atender outras pessoas. E ele foi lá, atendeu as mulheres, né, que a confissão era em ambientes separados. E ele voltou. E aí o moço falou assim: eu não lembro qual foi a última vez que eu confessei de coração, então eu vou ter que fazer uma confissão geral. Padre Pio virou para ele e falou assim: a última vez que você confessou de verdade foi quando você casou, vamos começar daí. Então, isso é um relato de uma pessoa que não era católica e que aquilo ali transformou a vida dela. Como que um padre conseguia ver a verdade do coração? E não só isso, muitas das vezes aconteceu de Padre Pio falar até mesmo para outros sacerdotes: esse o seu pecado. Padre Pio chega para a pessoa e fala assim: isso aqui que é o seu pecado. Então, Padre Pio, ele se diferenciava muito nisso. Além de tudo, ele vivia em oração o tempo todo. Ele era vigilante, ele rezava constantemente. Padre Pio, ele tinha a graça de conversar com os anjos da guarda. Ele conversava com todos os anjos da guarda. Ele ajudava os anjos da guarda a resolver os problemas das pessoas. Ele conversava com os anjos para eles resolverem os problemas que as pessoas estavam tendo. Muitos anjos iam a Padre Pio para consultar e saber o que Padre Pio queria que ele fizesse. Então, Padre Pio é conhecido muito por conversar com os anjos da guarda, por ele ter essa imensa união com Jesus ao ponto de conversar com os anjos da guarda e auxiliá-los na salvação das pessoas que Jesus os confiou. Padre Pio, como pode ver, ele era assim inexplicável. Não tem como explicar o quanto Padre Pio foi santo enquanto ele vivia. E constata-se, né, que Padre Pio foi o santo que mais realizou milagres e deu graças às pessoas em todo o longo da sua vida e até depois, né, da sua vida. Padre Pio sempre teve essa união com as pessoas e, além de tudo,
O propósito dele era a salvação das almas. Todo o seu sofrimento, tudo que ele passou enquanto ele estava sendo investigado, ele dedicava a Jesus e pela salvação das almas. Padre Pio, ele também tinha o dom da bilocação. Uma coisa muito interessante, quantos relatos existem que Padre Pio salvou pessoas estando em 2 lugares. Ele bilocava. Conta-se um fato que uma vez um moço, viajando e o avião ia cair. E só tinha ele. E na onde ia cair não iria ter chance de vida, de sobrevivente. Mas aí que ele viu um monge. E aí ele descreve certamente Padre Pio. E que esse monge pegou ele quando o avião estava caindo e o levou até o chão. E é uma coisa que não tinha como as pessoas duvidarem, porque elas viram o resultado do avião, eles viram como o avião ficou. Então é uma coisa que, por mais que eles quisessem, não teria como eles negar. Realmente aconteceu um milagre ali. E quando esse moço chegou em casa e ele foi contar a história para sua mãe, aí ele contando que ele viu um monge e descreveu ele certamente, a mãe dele contou que enquanto ele viajava, ela rezava para São Padre Pio proteger ele durante a sua viagem. E a intercessão da mãe dele, por Padre Pio, foi o que fez com que o Padre Pio salvasse ele. E muitos outros acontecimentos aconteceu com o Padre Pio. Por ele bilocar e através disso salvar outras pessoas. E tem relatos até mesmo com próprios monges que também testemunhava essa realidade de São Padre Pio. Padre Pio viveu santamente, mas com o passar do tempo, com a idade e os estigmas, ficava mais difícil, cada vez mais difícil. Mas ele oferecia todo o sofrimento a Jesus. Como ele rezava. Assim, ele passava a maior parte da sua vida, dos seus dias rezando. E ele rezava, assim, perseverantemente contra as tentações que ele sofria e contra os embates que ele tinha contra o demônio. É uma realidade, assim, forte de pensar, O quanto ele viveu isso, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Padre Pio, desde pequeno, ele caminhou para a santidade, mas ele viveu humildemente. De nada ele queria, ele não era conhecido pelas pessoas e nem tinha um reconhecimento na igreja. Ele nunca foi um bispo, nunca foi um papa, ele não chegou a ter um cargo importante na igreja. Mas ele realizava, dia após dia, o seu caminho pela santidade. Ele se salvava, ele salvava as pessoas que estavam ao redor dele, com o seu exemplo de conversão e o quanto ele buscava a Deus. Mas Padre Pio chegou a falecer em 23 de setembro de 1968. Consta-se que não foi uma morte dolorosa, que ele recebeu a unção e assim ele morreu rezando para Jesus. A gente pode ver que mesmo perante a morte, que já estava lhe batendo a sua porta, ele não desistiu. Mesmo diante de toda a diversidade, de tudo que acontecia, de próprias pessoas dentro da igreja ser contra o Padre Pio, ele não desistiu. Em tudo ele buscava santidade. Em tudo ele buscava ser santo. Então, para a gente finalizar a nossa live, eu gostaria que a gente rezasse a oração de São Padre Pio para que ele interceda por nós. E assim como ele fazia com as outras pessoas, que ele possa conversar com os nossos anjos da guarda e ajudar-nos a nossa salvação. Que a gente possa ter Padre Pio como exemplo de homem na sua vida de oração, de santidade, e que a gente possa caminhar rumo a Deus. E que como Padre Pio aceitou os estigmas que Jesus tinha dado e ofereceu como prova do seu amor e como a sua cruz, que a gente também abrace as cruzes que Deus nos dá e oferecemos ela por amor a Jesus. Que seja tudo uma forma de nos santificar. Então vamos rezar a oração de São Padre Pio. São Pio de Pietrelcina. Fica comigo, Senhor,
pois preciso da tua presença, para não te esquecer. Sabes quão fácil posso te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica comigo, Senhor, porque és minha vida e sem ti perco o fervor. Fica comigo, Senhor, porque eis minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica comigo, Senhor, para me mostrar a tua verdade. Fica comigo, Senhor, para que ouça a tua voz e te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-te e permanecer sempre na tua companhia. Fica comigo, Senhor, se tu queres que te seja fiel. Fica comigo, Senhor, porque, por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde, o dia chega ao fim. A vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz e das tristezas. Oh, quanto preciso de ti, meu Jesus, nessa noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti. Fazer, Senhor, que te conheça, como te conheceram teus discípulos a partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da tua presença. Ah, isso sim te suplico. Fica comigo, Senhor, pois é só a ti que procuro teu amor, tua graça, tua vontade, teu coração, teu espírito, porque te amo, e a única recompensa que te peço é poder amar-te sempre mais. Com este amor resoluto, desejo amar-te de todo o coração, enquanto estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente para toda a eternidade. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Como a gente pode ver, até em sua súplica para Jesus, ele era humilde e ele reconhecia sua pequenez diante de Jesus e o quanto ele não era digno daquilo, mesmo caminhando perfeitamente para a santidade. Que possamos ter a pequenez de São Padre Pio, que possamos reconhecer como somos pequenos e o quanto necessitamos de Deus. Que finalizemos essa live, né, rezando o Pai Nosso, para que Deus possa abençoar o nosso dia e que a gente possa ter um bom final de semana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Que todos tenham um bom dia. A live vai ficar salva aqui no IGTV do grupo. E que São Padre Pio rogue por nós, interceda junto a Deus.